gente viveu um testemunho alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, que me marcou, e eu tenho falado desse testemunho em vários lugares que eu tenho ido. Uma mulher estéril que se inscreveu no curso de pais grávidos. E aí, algumas pessoas ficaram inquietas, e a preocupação de muitos era se ela se frustrasse. Cara, eu acho incrível ela ter esse tipo de fé, mas e se não acontecer? E se ela não engravidar? Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Tem gente que consegue chorar a tua dor, mas não consegue crer no teu milagre. Nem todo conselho é um conselho de Deus. Conselho de Pedro para Jesus é: você não vai ser crucificado. A resposta de Jesus para Pedro é: aparta-te de mim, Satanás. É necessário que aconteça. Então tá todo mundo assim: cara, como é que a gente fala com ela? E se não acontecer? E se ela se frustrar? Aí alguém chega para ela e fala assim: oi, tudo bom? Tudo bem. Eu vi que você se matriculou no curso de pais grávidos. É, me matriculei. Mas você não tem um desafio para engravidar? Tenho sim. Os médicos dizem que eu sou estéril. Mas e aí? Então, o meu Deus diz que eu vou ser mãe. Então, entre uma palavra de um médico e uma promessa de Deus, eu prefiro me preparar para viver uma promessa de Deus. Irmão, sabe o que essa mulher me ensinou? Que o ventre dela era estéril, mas a fé dela não. Às vezes a terra é estéril, mas se a sua fé não for, você vai colher no meio do deserto. Às vezes o ambiente é estéril, mas se você não for, você vai ver romper em meio a tempos de crise. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você não é refém das circunstâncias. O que você vai viver não depende de como as coisas estão, mas sobre como Deus está. O Senhor continua sendo bom e fiel em todas as suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Diga que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe uma coisa que eu amo no que a Kezinha fala? Se você nunca ouviu a Kezinha pregar, ouça. Se alguém aqui me gosta de ouvir pregando, ouça a Kezinha. Ela é 5 vezes melhor do que eu e ela é 10 vezes mais crente do que eu. Inclusive, ela tá online. Amor, te amo. As crianças devem estar assistindo também. Amo vocês. Dezembro a gente vai estar junto aqui em nome de Jesus. A Kezinha ela fala algo, Tiago. O tempo que dura o processo sempre é menor do que o tempo que dura a promessa. O tempo que dura o processo sempre é menor do que o tempo que dura a promessa. Davi recebe unção enquanto menino, quando se torna homem, assume o reinado. Noé recebe uma palavra de Deus, constrói uma arca e a sua família permanece para sempre. Abraão sai do lugar de conforto, vai para o lugar que Deus mostrou, e foi estabelecido como pai da fé. José recebe um sonho enquanto é menino, permanece cativo por anos, até que um dia ele vai dormir como governador. E aí eu fui pregar sobre isso lá em Alphaville. O tempo do processo é menor do que o tempo da promessa. Até que eu cheguei em um momento da história que a conta não fecha. Cheguei na história de Jesus. Jesus se prepara 30 anos para viver 3. Eu falei: pai, em Jesus essa conta não fecha. O tempo de processo dele foi maior do que o tempo da promessa. Deus falou: não, porque a história dele não acaba na morte. Ao terceiro dia o meu filho ressuscitou. E ele está sentado à minha direita. E ele é o caminho, a verdade e a vida. O único intercessor que leva a criação até mim. Então, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Seus processos duraram demais. Eu quero profetizar: a tua promessa vai durar mais tempo do que o teu processo. Você recebe isso em nome de Jesus? Maior é o tempo que dura a promessa do que o tempo que dura o processo. Mas a gente precisa entender que Deus respeita processos. E esse é o segundo pilar que eu quero pregar nessa noite. A fé que sustenta a promessa é uma fé que confia, mas também é uma fé que espera. Fala para quem está do seu lado: você precisa de uma fé que espera. Esse é um dos maiores desafios da nossa geração. Somos a geração mais ansiosa que já pisou na face da terra. Segundo a OMS, até o final dessa década, a ansiedade e os derivados desse quadro vão ser o quadro debilitante mais constante em todo o planeta. Vai ter mais gente sofrendo com ansiedade do que com gripes e resfriados. Então, guarda isso em nome de Jesus. Como entender um Deus que se move pela eternidade, quando o meu tempo é contado por dias e horas?
Às vezes a gente está ansioso, irmão, porque Deus fez promessas e a gente quer que aconteçam amanhã. Deus te trouxe para cá e tem coisas que ainda não romperam. Deus te trouxe para cá, tem portas que ainda não se abriram. Mas eu quero te lembrar que para viver as promessas que o Senhor te fez, você precisa acessar a fé que espera. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Irmão, olha que poderoso. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que quando Jesus está próximo de ser crucificado, Jesus ele está angustiado. Jesus sente uma angústia mortal. Ele está orando, ele está algumas horas de ser entregue. E a Bíblia diz que Jesus ele estava tão tenso que dos poros de Jesus começa a sair sangue. Jesus no jardim transpira sangue. E aqui está uma rema que vai mudar a história de alguém aqui nessa noite. Irmão, antes do sangue de Jesus tocar a cruz do Calvário, ela tocou o jardim. E por que isso acontece? Porque Deus respeita processos. Deus redime o ambiente antes de redimir a criação. No jardim do Éden, o primeiro Adão peca. No jardim, o segundo Adão sangra. No jardim do Éden, o primeiro Adão é expulso. Naquela cruz, o segundo Adão traz a redenção para toda a criação. O mesmo jardim que viu a vergonha da criação de Deus, agora está sendo lavado pelo sangue do Filho dele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus respeita processos. Aquele sangue que lavou a cruz do Calvário, lavou o jardim. A gente olha para a história de Davi e algo acontece. A Bíblia diz que Davi está desejando trazer a presença de Deus de volta para a cidade. Davi está ansioso para trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. O problema da gente tentar fazer as coisas no nosso tempo é que a gente pode tentar fazer as coisas erradas do jeito errado. E para os céus, a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. A Bíblia diz que Davi pega então a Arca da Aliança, coloca sobre um carro de bois, e ele vai levando então a Arca da Aliança de volta para a cidade. Mas no meio do caminho, os bois tropeçam. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. O atalho que você usa para acelerar a tua promessa é justamente ele que vai gerar o teu tropeço. Os carros de boi que carregam a Arca da Aliança são o motivo pelo qual a Arca da Aliança não pode chegar na cidade. A Bíblia diz que então Davi, com medo, sem entender o que fazia, pede para que a Arca da Aliança seja guardada na casa de Obed-Edom, e ela permanece lá por 3 meses. Então os soldados chegam para Davi e falam: rei, tudo que Obed-Edom faz desde que a Arca da Aliança entrou na sua casa prospera. Então Davi, ele faz a mesma coisa que havia feito, mas de um jeito diferente do que ele havia feito. Davi manda trazer então a Arca da Aliança, mas a cada passo que eles davam, a cada vários passos que eles davam, eles sacrificavam alguns animais. Irmão, o que está acontecendo aqui é uma tipificação daquilo que a gente viveria na redenção anos depois. Porque dos céus, quando Deus olhava para o caminho em que a Arca da Aliança estava e o caminho onde a Arca da Aliança chegou, o caminho que foi estabelecido era um caminho de sangue. Os homens viam animais mortos, mas Deus via um caminho de sangue ligando o lugar que a presença estava até o lugar que a presença iria. Lagoinha Orlando, pega isso aqui em nome de Jesus. A única coisa que vai fazer você prosperar, independente da geografia em que você mora, é o sangue de Jesus que te mantém de pé. Não é sobre uma terra de oportunidade, é sobre um Deus de promessas. Não é sobre um lugar que emana leite e mel, é sobre Deus te plantar em um lugar e você florescer independente das circunstâncias. Não é sobre um agente falar você é...
bem-vindo, é sobre você entender que em qualquer nação você é estrangeiro, você não é desse lugar, você só está aqui por um momento. Não é sobre estar num lugar confortável, é sobre a paz que excede o entendimento. Não é sobre você dormir bem porque aqui é mais seguro, é sobre você dormir bem porque você sabe que o seu Redentor vive e ele não se cansa, e ele não dorme, e ele não desiste. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Aleluia! A pior coisa que a gente pode fazer é transicionar a nossa confiança da promessa que o Senhor me fez para o lugar em que eu estou. Não, você não vai ver o romper porque você está na América. Você vai ver o romper porque Deus é o Deus da tua história. Você não vai prosperar porque o mercado financeiro está aquecido, assim como você não vai sucumbir se o mercado entrar em crise. A nossa igreja cresceu na maior epidemia que a história moderna já viu. Se os dias forem bons, a igreja cresce. Se os dias forem maus, a igreja cresce ainda mais. Pega isso aqui em nome de Jesus. Se o mercado financeiro estiver aquecido, você vai prosperar. Se o mercado quebrar, você vai prosperar ainda mais. Se o mundo estiver em paz, você vai crescer. Se o mundo entrar em caos, você vai crescer ainda mais. Por quê? Porque a nossa confiança não depende de coisas naturais. A nossa confiança está inserida num Deus sobrenatural. Os dias são maus, Deus continua sendo bom. Os dias estão em crise, Deus continua sendo bom. A América entrou em colapso, Deus continua sendo bom. A América está vivendo o maior romper da história, Deus continua sendo bom. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!